Este é o Perguntas e Respostas e tu estás no Feel Fit Podcast. Episódio número 15 do Perguntas e Respostas. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Feel Fit Podcast. E antes de irmos às nossas perguntas da semana, tenho alguns recados para te dar. Sim, continuamos na onda das novidades. Então, a primeira é relembrar-te que ao longo do mês de março estou a fazer lives no meu Instagram com diversos convidados, inúmeros especialistas em diversas áreas como metabolismo, nutrição, fisioterapia, muitas coisas para que tu consigas aprender sobre mais coisas e ter cada vez então mais resultados. Termos aqui também uma visão alargada e nos desenvolvermos como um todo nas mais diversas áreas. Então vai ficando atenta a tudo aquilo que eu vou partilhando no meu Instagram, porque temos ainda muitos convidados especiais então ao longo do mês. Depois disso, quero também dizer-te que vamos fechar o mês de março em grande. E vamos abrir abril com muitas novidades também. Mas eu não vou revelar já tudo, porque senão tu para a semana não estás aqui a ver o episódio. Então, eu vou deixar uma novidade que só te vou revelar para a semana. Mas vou revelar-te então a novidade já do fim deste mês. No dia 26 de março, terça-feira, às 21 horas, eu estou a preparar uma masterclass gratuita para ti, onde te vou desvendar como tonificares o teu corpo sem segredos. Então eu vou ensinar-te como comeres e como treinares para conseguires alcançar aquele corpo que tu tanto esperas há tanto tempo, cheio de curvas, com massa muscular, com formas, com os glúteos empinados e com uma barriga lisa, sem dietas, sem restrições e a contar-te tudo aquilo que ninguém te conta. É 100% gratuito e não vai haver gravação. Portanto, é fundamental que tu te inscrevas e que tu estejas lá em direto a assistir para conseguires ter todo o conteúdo, também poder tirar todas as tuas dúvidas ao vivo e começar já a implementar, porque, não sei se já percebeste, mas não é que eu defenda o projeto verão, porque não defendo. Eu defendo o projeto de vida, mas a realidade é que estamos apenas 3 meses do verão e toda a gente gosta de estar um bocadinho melhor nessa altura, não é? Ficar bem no biquíni, ou quem sabe até voltar a usar um biquíni que há tanto tempo não sai da gaveta. Então, se tu queres que 2024 seja o ano, ainda vais a tempo. Inscreve-te gratuitamente, vais encontrar o link aqui na legenda deste vídeo e espero então lá por ti. Agora, já, vamos então às perguntas desta semana que não quero dar spoiler, mas são top. Vamos à primeira. E a primeira pergunta diz-nos então: detesto legumes. Alguma sugestão? Olha, muito provavelmente aqueles gurus do fitness, do no pain, no gain e não sei o quê, vão-te dizer tipo, tens que comer legumes porque não sei quê, porque não sei quantos, e a vida é uma escolha, e nananã. E ok, ainda que eu concorde com isso, no sentido de que tudo são escolhas, não é? E nós somos adultos e fazemos a nossa, a realidade é que, a liberdade é uma coisa, tipo, incrível. E sempre me disseram que o fruto proibido é o mais apetecido. Então eu não te vou dizer do tipo, não gostas, mas tens que comer porque faz-te bem, porque é saudável, porque não sei quê, aprende a gostar, ou mesmo que não gostes, come e não sei quê, porque também vais trabalhar e não gostas, nananana. Pronto, poder-te-ia dizer isso, mas não vou fazê-lo. Até porque eu acredito que sim, há coisas que nós temos que fazer independentemente de gostarmos ou não, porque temos mesmo que fazer, como é o caso de trabalhar, não é? Para algumas pessoas, obviamente. Mas há outras que, lá está, são escolhas. Então, sabendo que tudo são hábitos, ok? E que o nosso paladar também se habitua e também se educa, no sentido em que uma pessoa não gosta sempre das mesmas coisas. E há coisas até que tu se calhar achaste que nunca ias gostar, mas depois foi tipo, foste exposto uma vez a ela e não gosto. Por algum motivo experimentaste uma segunda vez e afinal até nem é assim tão mau.
E uma terceira e uma quarta é quando estás por ti hoje, se calhar comes coisas que há uns anos atrás tu não conseguias comer. Porque realmente tu te habituaste. E isto acontece efetivamente com o nosso paladar. Agora, tu sabes que os legumes são saudáveis, obviamente. Tu sabes que os legumes são uma excelente fonte de saciedade. Portanto, tu podes facilmente, imagina, comer meio quilo de brócolos, vai-te dar imensa saciedade, porque não deixa de ser meio quilo de comida, enche muito espaço no estômago e isso vai ter muito poucas calorias, o que pode ser muito favorável num processo de perda de gordura, por exemplo, onde o teu objetivo é sempre comer as calorias necessárias para o teu corpo ir às reservas de gordura, portanto estar em déficit calórico, e idealmente que tu nunca sintas fome, portanto que tu comas muito. Como eu costumo dizer sempre, o segredo não é comer pouco, é comer bem. Comer muita comida não significa que tu comas muitas calorias. Então os legumes são aqui um excelente aliado nesse sentido também. Para não falar, obviamente, da questão vitamínica, portanto, os legumes são constituídos por vários micronutrientes, por minerais, por vitaminas e, obviamente, que isso é ótimo para ti e para a tua saúde. Agora, sabendo isto, tens duas escolhas, que é ou te obrigares e te policiares e te educares a conseguir fazê-lo o tempo necessário até tu te habituares e passares a gostar, porque acredita, isto acontece verdadeiramente, ok? Ou então, sinceramente, é como eu te digo, tu és adulto, tu sabes que tudo são escolhas, então faz a tua escolha. Se eu preferiria comer legumes, sim. Se tu não estás mesmo para aí virado, toma um multivitamínico, e segue jogo. Agora, lá está, tendo consciência que não vais ter esta questão da promoção da saciedade. Imagina, duas pessoas com as mesmas calorias, vamos imaginar, 1500 calorias. Uma pessoa consegue estar a comer um prato com 1 kg de comida, enquanto que a outra, se não comer legumes, muito provavelmente vai estar a comer refeições com 200 ou 300 gramas de comida, com as mesmas calorias. Okay? Agora, em termos de volume, em termos de ocupação no estômago, vai ganhar ou vai ter benefício extra aquela que consome os legumes. Agora, em termos de vitaminas, em termos de saúde, se uma come legumes e a outra toma um multivitamínico, está tudo certo, é uma escolha, mais uma vez. Agora, recomendo que, se realmente estiveres interessada em procurar formas de incluir legumes no teu dia-a-dia, experimenta vários tipos de legumes, porque a realidade é que existem inúmeras coisas, e seguramente há alguma coisa que tu vais gostar. Brócolis, cenoura, pimento, couve-flor, courgette, berinjela, feijão verde, espargos, sei lá, existe tanta coisa, espinafres, tomate, alface, rúcula, pepino, cebola, existe tanta coisa, então experimenta alguma coisa que tu vais gostar de certeza e depois experimenta também modos de confecção diferentes. Por exemplo, courgette grelhada, a maioria das pessoas até gosta. Pimento assado, por exemplo, a maioria das pessoas até gosta. Então, não tem que ser obrigatório, lá está, mas tenta procurar aqui algumas formas sem adicionar calorias, porque senão então o potencial benefício, na verdade, já não vai ser assim tão benefício. Portanto, tenta arranjar formas que não seja gratinado, porque vai estar a adicionar a gordura e as calorias do queijo, que não seja frito ou assado com gordura, ou que não tenhas que pôr azeite. De resto, completamente indiferente. E pronto, é esta a minha dica para ti. Próxima pergunta diz-nos: num processo de perda de peso, o cardio é um ponto-chave? Quanto tempo e entre que BPMs aconselhas? Olha, pergunta muito inteligente. Vou então por partes. Num processo de perda de peso ou num processo de ganho de massa muscular, o cardio não é indispensável no que toca a resultado, ok? O cardio é indiretamente indispensável a uma boa condição física, a uma boa saúde, ok? Precisamente porque, como o próprio nome indica, é exercício cardiovascular. E muitas pessoas esquecem, mas a verdade é que o nosso coração é um músculo e
portanto, ele quanto mais treinado for, melhor também. Então, o cardio, o exercício físico cardiovascular, tem essencialmente benefícios neste sentido e não propriamente em termos de queima de gordura. Porque tu, para perder gordura, não tens que fazer cardio. Tu tens que consumir menos calorias do que aquelas que gastas por dia. Ok? O cardio é aqui simplesmente uma ferramenta, tal e qual como a alimentação. Então, porquê que pode ser útil, ou porquê que a maioria das pessoas inclui algum cardio, principalmente numa fase de perda de gordura? Porque é mais fácil tu gastares 200 calorias através do teu cardio, a caminhar meia hora, por exemplo, do que tu tirares à boca 200 calorias. Isto é especialmente verdade no que toca a mulheres, por exemplo, que já são tendencialmente mais pequenas, digamos, uma mulher, por exemplo, com 60 kg que meça 1,67 m. Portanto, essa mulher não é uma pessoa gorda, não é visualmente uma pessoa volumosa, no entanto, ela é a falsa magra, é a típica falsa magra, ou seja, tem tudo muito mole, tem muita gordura, não tem praticamente massa muscular nenhuma, tem muita celulite, a barriga de pochete, etc, etc, etc. Então, essa mulher vai precisar de fazer um déficit calórico, mas dada a fisionomia dela, que já é de porte pequeno, digamos assim, vamos imaginar que essa mulher ainda tem um trabalho sedentário, portanto é, sei lá, contabilista e passa 8 horas sentada todos os dias. O gasto calórico dela vai ser muito baixo por dia. Então, ela ainda estar a tirar mais à boca, às vezes fica difícil aqui em termos de adesão ao plano, precisamente porque se tornam tão poucas calorias que é difícil, porque a pessoa vai estar a comer muito pouco, então vai estar sempre com fome, então a probabilidade de furar o plano é enorme, ou de não o conseguir manter a longo prazo e, portanto, o seu objetivo nunca vai ser alcançado. Então é muito mais fácil nós dizermos a essa mulher do tipo: olha, vamos pôr aqui um déficit calórico de 200 calorias através da alimentação e vais ainda fazer uma caminhada todos os dias de meia hora, ok, vamos conseguir ir buscar mais um gasto de 200 calorias. Ou seja, ela na realidade está a fazer um déficit de 400 calorias, mas não está a tirar tanto à boca, ok? Então, o cardio é simplesmente uma ferramenta que pode ser utilizada para facilitar o alcance do déficit calórico numa fase de perda de gordura. Não significa que é obrigatório, ok? Isto é importante perceber. Porquê? Porque isto leva-nos depois ao outro lado, que é a vantagem de fazer cardio, quer seja numa fase de perda de gordura, quer seja numa fase de aumento de massa muscular. Na verdade, o ano todo, quando eu falo de cardio, falo aqui de cardio de baixa intensidade, ok? Uma simples caminhada, portanto, alguma coisa que te acelere o ritmo cardíaco mais do que o teu estado de repouso, mas que não seja acelerar ao ponto de arfares, ok? Pensa comigo, um treino de pernas, por exemplo, o teu objetivo é ter um corpo mais tonificado, ok? Mais massa muscular é o que nós queremos para ter mais shape, mais formas, mais curvas. Então, nós queremos construir massa muscular. Um treino de pernas, todos nós sabemos, não é? Que um bom treino de pernas nos deixa bastante ofegantes, não é? Portanto, é bastante exigente a nível não só muscular, mas também a nível da caixa, a nível cardiovascular. E muitas pessoas, por não terem esse cardio bem trabalhado, portanto, este músculo que é o coração bem trabalhado, o que é que acontece? Elas não conseguem aguentar uma maior exigência de esforço, porque o que falha primeiro é a respiração e não propriamente as pernas. É a caixa que acelera de tal forma que a pessoa não consegue aguentar mais o exercício, porque já está a arfar, já está a deitar a língua de fora. Mas se calhar as pernas dela, a nível muscular de carga, ainda aguentavam ali mais 2, 3, 4 repetições ou às vezes mais 5 ou 10 quilos. Okay? Então, trabalhar o principal músculo, que é o coração, é muito importante. Agora, temos é que trabalhá-lo e utilizá-lo de forma inteligente a que ele não prejudique aquilo que é o nosso principal objetivo, que é ganhar massa muscular. Então, ele tem que ser estratégica e inteligentemente incluído, qualquer que seja a fase. Ok? Relativamente à pergunta que tu fazes a seguir, qual é que é o nível de BPM recomendado? Para quem não sabe, BPM é batimentos por minuto, ok? Portanto, o nosso nível de frequência cardíaca, no fundo. E no que toca ao treino cardiovascular, existem aqui zonas
de esforço, digamos assim, que nos dizem que a determinada intensidade de esforço nós estamos a priorizar a queima de gordura, em determinada intensidade de esforço, por outro lado, estamos a utilizar maior substrato energético vindo através dos hidratos de carbono. Noutra intensidade, já estamos aqui a trabalhar para além daquilo que é o nosso limite aeróbico e entramos num estado onde... eu poderia falar aqui em termos técnicos, se calhar vai ficar demasiado difícil, mas basicamente nós temos dois limites, que é, ou melhor, não são dois limites, temos um limite que divide o nosso limiar aeróbio do anaeróbio. O aeróbio é todo aquele que nós conseguimos manter durante algum tempo. Portanto, a produção de energia que ocorre essencialmente é através da gordura e dos hidratos de carbono, mas há captação, a intensidade que nós estamos de esforço, consegue ainda haver captação necessária de oxigênio para nós aguentarmos ali mais ou menos aquela intensidade de esforço num espaço ainda prolongado. Passando esse limite, portanto, indo para intensidades muito perto do nosso máximo, para intensidades perto do nosso 100% de esforço, nós passamos então esse limite e passamos para um limiar anaeróbio, que é o quê? Já é quando já não estou a conseguir captar oxigênio suficiente para a demanda que o meu corpo está a exigir, okay? Para a produção de energia, porque o esforço é tão intenso, estamos assim a trabalhar muito rápido, e o meu corpo não tem capacidade para acompanhar. Então, ele não me vai permitir aguentar aquilo durante muito tempo. E, portanto, eu quebro. Ok? Mas isto tudo para dizer que, então, dentro desse limite, digamos assim, dentro dessa divisão que nós sabemos que existe, ok? Isto é ciência, gente. Isto é fisiologia, isto é metodologia de treino. Isto está validado, está estudado, está documentado. Ok? Então, a literatura diz-nos que em darem esforços entre 60% a 75% do nosso VO2 máximo, que seria o nosso máximo potencial de consumo de oxigênio, nós estamos ali essencialmente a queimar gordura, ok? Portanto, o substrato energético que o nosso corpo está a utilizar para conseguir responder àquele estímulo, àquele esforço, é essencialmente através da queima de gordura. Quase como se eu tivesse notas e moedas. Então, eu para aquele gasto, eu consigo só usar as moedas, não tenho que ir às notas, não tenho que ir aos maiores, ok? Eu consigo dar conta daquela despesa só através das moedas. Como é que tu fazes isto? Muito simples então. Tu vais fazer a tua frequência cardíaca máxima teórica, para isso tu vais subtrair a tua idade a 220. Então, 220 menos a tua idade, imagina, uma pessoa de 40 anos, 220 menos 40 e vai dar 180. Então, 180 é a tua frequência cardíaca máxima teórica, ok? Agora, aquilo que tu tens que fazer é encontrar 60% desses 180 e 75%. Ou seja, tu multiplicas esses 180 por 0,6 e vai-te dar um valor. E multiplicas esses 180 por 0,75 e vai-te dar outro valor. E tu deves andar os teus BPMs, os teus batimentos por minuto no teu cardio, se tu queres priorizar a queima de gordura, deve andar nesse intervalo, ok? Se fores para mais do que esses 75% de esforço, o substrato energético que já estás a utilizar para o conseguir aguentar já não é tanta gordura, se bem que ele está sempre presente, mas também já está a vir muito auxílio dos hidratos de carbono, portanto, das reservas de glicogênio. Já estás a ter que ir buscar algumas notas, ok? Basicamente é isto. Agora, para terminar, e uma coisa que também é fundamental que tu entendas, queimar mais gordura durante o exercício não significa que tu vais queimar mais gordura no final do dia, ou que tu vais perder mais gordura. Porquê? Porque, repara, isto é quase como um negócio, e eu gosto sempre de pensar nisto como dinheiro. Não significa que tu, por estares a amealhar mais dinheiro ali, ok? Por exemplo, eu faço uma poupança muito grande agora, de repente, no meu negócio, eu podia comprar 10 canetas a 5 euros e eu consegui comprar essas mesmas 10 canetas a 2,5 euros. Perfeito! Portanto, na minha cabeça, eu ganhei ali 2,5 euros. Mas se no final do dia o meu gasto for maior, vai dar ao mesmo.
Ou seja, a quantidade de gordura que tu perdes na realidade não é aquilo que tu perdes na hora. É no final do dia a quantidade de gordura que tu perdeste, aquilo que tu gastaste, com a diferença daquilo que tu consumiste. E, portanto, vamos bater sempre ao nosso clássico e amigo déficit calórico. Então, tu podes ter feito o teu cardio perfeito ali entre as zonas dos 60% e os 75% e não sei o quê, espetacular e tal, queimar muito substrato energético de gordura e não sei o quê, não sei quantos. Se no final do dia tu consumiste mais calorias do que as que queimaste, chapéu. Essa perda de gordura não serviu de nada, porque tu foste repor tudo depois no final do dia. Okay? Então o que vai ditar sempre a perda de gordura não é a intensidade do teu cardio, é sim no final do dia, tu estás em déficit calórico ou não. Okay? Próxima pergunta, também super inteligente e super pertinente, e diz: trabalho isométrico, qual a tua opinião? Bom complemento ao treino de força ou desnecessário? Mais uma vez, contextualizar. Trabalho isométrico, para quem poderá não estar dentro do conceito, significa que não há movimento, ok? Então, existem diferentes tipos de contração muscular. Existe a contração concêntrica, que é quando eu venço a resistência da carga, ou seja, por exemplo, num bicep curl, quando eu trago a carga para cima, eu estou a fazer uma contração concêntrica, porque eu estou a vencer a resistência da carga que me levaria para baixo. Depois temos a contração excêntrica, que é quando eu aguento a descer, ok? Portanto, quando eu estou a alongar o meu músculo. E depois existe ainda um terceiro tipo de contração, que é a contração isométrica, que é aquela onde não há movimento, que seria, neste exemplo do bicep curl, eu estar a aguentar aqui, imaginem um peso de 30 kg. A gravidade quer me levar para baixo, mas eu não deixo, estou a aguentar, mas eu não estou a fazer força nem para cima, nem concêntrica, nem excêntrica. Eu estou a aguentar, estou a fazer uma contração isométrica, não estou a produzir movimento, no entanto, o meu músculo está em tensão, ok? Se eu acho que o trabalho isométrico pode ser um bom complemento ao treino de força ou se acho que é desnecessário. Sinceramente, acho desnecessário e uma grande perda de tempo. Porque nós sabemos que a hipertrofia dá-se através de sobrecarga e aquele exemplo que eu dou sempre do elástico. O nosso músculo foi feito para produzir movimento, para produzir contração. E quanto mais eu puxo um elástico, quando eu o largar, mais forte vai ser o ricochete que ele manda. Portanto, maior taxa de produção de força. Eu estar aqui a aguentar um elástico, eu não estou a fazer nada, porque só estou ali a aguentar um elástico. O elástico dá sim catarro quando eu pima, quando eu o largo. É para isto que ele foi feito. E é para isto que eu devo trabalhar. E quanto mais eu vou fazendo isto, mais cada vez vai dando para esticar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E a chicotada vai sendo cada vez maior. E isto é exatamente a mesma lógica com o nosso músculo. Então, o trabalho isométrico tem a sua aplicabilidade, no entanto, em casos muito específicos. Por exemplo, pessoas com tendinite, uma tendinite, sei lá, no ombro. A tendinite nós sabemos que é um produto agudo, digamos, uma inflamação aguda de alguma coisa repetitiva. Portanto, por exemplo, uma cabeleireira que está sempre com a escova e com o secador e não sei o quê, muitas das vezes tem tendinite no ombro direito. Então, não é muito fixe, essa pessoa já faz um esforço e um movimento muito repetitivo na articulação. Okay? Então aquilo já está danificado pelo excesso de repetição desse movimento, pelo excesso de utilização, pelo sobreuso da articulação em si. Então, se eu ainda vou estar a dar mais uso através do meu treino de força, ainda a repetir mais o padrão do movimento que é lesivo, é pior emenda que o soneto, não é? Então, nesses casos, por exemplo, onde a pessoa não pode estar a fazer muita repetição daquele movimento, no entanto, ela precisa de reforçar a massa muscular dessa zona precisamente para tirar tensão da articulação, porque quanto mais músculo, mais ela vai absorver o impacto daquele movimento e não é a articulação que vai sofrer tanto. Portanto, melhor para a tendinite dela, mais massa muscular. Então, estás a ver aqui a contradição, que é, ela precisa trabalhar a massa muscular naquela zona, no entanto, ela não pode trabalhar muito movimento repetitivo naquela zona. Então, a pergunta é, então como raio é que eu faço isto? E aqui, sim,
é um dos casos onde a contração isométrica, onde o trabalho isométrico pode entrar. Porquê? Porque se eu lhe puser uma carga boa, ajustada à força dela, e fizer, por exemplo, 5 repetições, mas com alguma isometria, portanto aqui com o esforço do ombro a aguentar a carga e fazer cima, ok, para aqui uns segundos, faz uma isometria, o músculo está ali em esforço, ok, se calhar eu vou conseguir tirar o mesmo estímulo com 5 repetições do que tiraria com 15, por exemplo. Então, naquela pessoa, o trabalho isométrico faz sentido. Num padrão de lesão também poderá fazer sentido, ou de recuperação de lesão. Agora, tirando isso, sinceramente, não acho que seja assim muito interessante no que toca à hipertrofia. Mas, lá está. Cada um é como cada qual, não há coisas certas nem erradas, há coisas bem aplicadas em determinado contexto e outras menos. Ok, próxima pergunta. Eu pensei se haveria de responder esta pergunta ou não, mas vou responder. E diz o seguinte: alimentação. O que comer mantendo o déficit calórico? E porquê que eu vou responder a esta pergunta? Porque isto faz-me refletir sobre várias coisas e principalmente sobre o que é que nós andamos aqui a fazer na internet na realidade. E também sobre aquilo que nós próprios andamos a consumir, o conteúdo que nós andamos a consumir. Porque muitas vezes nós consumimos o conteúdo, vemos aqueles chavões e começamos a usar aqueles chavões no nosso dia-a-dia, mas nós na realidade não percebemos o que é que aquilo raia, o que é que aquilo quer dizer. E este é um desses casos. Porque alguém que me pergunta isto, claramente não faz ideia do que significa o déficit calórico. É aquele chavão que ela ouve constantemente as pessoas a falar: para emagrecer precisa estar em déficit calórico, para perder gordura precisa estar em déficit calórico, para não sei o quê precisa estar em déficit calórico. E a pessoa, já quase parece um papagaio a dizer aquilo, mas se alguém lhe perguntar, ela não sabe o que é que isso quer dizer. O que comer para manter o déficit calórico? Precisamente coisas que te permitem manter o déficit calórico. Portanto, a resposta à tua pergunta está na tua própria pergunta. Para, tu podes comer chocolate desde que tu mantenhas o teu déficit calórico. Tu podes comer brócolos desde que tu mantenhas o teu déficit calórico. Tu podes comer pizza desde que tu mantenhas o teu déficit calórico. Tu podes comer pão desde que tu mantenhas o teu déficit calórico. Tu podes comer ovos, tu podes comer peixe, tu podes comer o que tu quiseres desde que tu mantenhas o teu déficit calórico. Se o meu déficit calórico, portanto, déficit calórico é o quê? Imagina que o meu corpo gasta 2000 calorias para existir e para eu continuar a conseguir cumprir todas as minhas funções normais do dia-a-dia. Lavar a louça, ir trabalhar, lavar o lixo, etc, etc, etc. 2000 calorias. Então, se eu quero perder gordura, eu tenho que arranjar maneira de comer menos do que essas 2000 calorias. Pensa novamente como se isto fosse uma conta bancária. Imagina que tu tens uma casa e essa tua casa tem despesas fixas de 800 euros por mês, ok? Luz, água, gás, renda. Despesas fixas, aquelas que tu não podes mesmo eliminar, ok? Agora imagina, se tu tiveres um trabalho onde ganhas 800 euros, o que vai acontecer é que não vai sobrar, mas também não vai faltar dinheiro. Portanto, o teu trabalho dá para pagar as tuas continhas ao fim do mês e está tudo certo. Fica ali a zeros, não acontece nada. Nem andas a penar, nem consegues poupar dinheiro, ok? Agora imagina outro cenário em que tu tens essa mesma casa com essas mesmas despesas de 800 euros. Mas o teu trabalho, tu ganhas 1500. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que tu vais pagar as tuas despesas de 800 euros e ainda te vão sobrar 700 para tu fazeres aquilo que tu quiseres. É a tua poupança. Isto é o quê? Isto seria um cenário de excedente calórico, onde o teu corpo gasta 2000, mas tu consomes 2500. Ou seja, o teu corpo gasta aquelas 2000 que são as despesas e ainda lhe sobram 500 calorias, que seriam os teus euros. Então, enquanto que dinheiro tu porias numa poupança, o teu corpo o que vai fazer é acumular essas 500 numa poupança, mas é de gordura, não é? Portanto, uma reserva de gordura. E depois temos ainda um terceiro cenário, que é a tua mesma casa, as tuas mesmas despesas, os 800 euros, mas o teu trabalho só te paga 600. Há aí um problema, não é? Portanto, se tu tens despesas de 800 euros e só ganhas 600, vai faltar 200. Então tu vais ter que ir buscar esses 200 a algum lado. Tu vais ter que ir à poupança.
E isto é o déficit calórico. Portanto, o teu corpo gasta as 2000, mas tu só lhe estás a dar 1500. Então ele vai ter que ir buscar as outras 500, porque os gastos são inegociáveis, tu não os podes cortar, ok? É a sobrevivência, são os teus órgãos, é o teu cérebro, é o teu fígado, é o respirar. Ele vai ter que ir buscá-los então à reserva, à gordura. E isto é o déficit calórico, ok? Entendendo isto, tu percebes, logicamente, que não existem alimentos que te engordam ou que te emagrecem. Nenhum alimento tem esse poder. O que engorda ou emagrece é tu, no bolo diário, no teu total do dia, tu teres consumido mais quantidade de calorias ou menos. Então, tu podes comer aquilo que tu quiseres na realidade, desde que tu mantenhas o teu déficit calórico. Portanto, a tua pergunta, a resposta à tua pergunta está na tua própria pergunta. Mas eu decidi responder-lhe porque ela fez-me perceber que tu realmente não percebeste aquilo que é o déficit calórico. E espero mesmo que desta forma o tenhas entendido. No entanto, se mesmo assim não percebeste muito bem, está completamente à vontade, tu que me fizeste esta pergunta e outras pessoas até. Se mesmo assim não fez assim muito sentido na vossa cabeça e está um bocadinho confusa, gente, à vontade, mandem mensagem que eu acredito, eu arranjo maneira de vos explicar de outra maneira para vocês entenderem. Porque isto depois de entendido é mesmo... é tipo, vir ao disco e tocar o mesmo. É muito fácil e é aqui que nós começamos a perceber que realmente podemos tudo. E esta é a beleza, então, de percebermos o que é que podemos, o que é que não podemos, o que é e o que é que não é. E de nos livrarmos para sempre de restrições e de dietas que nos cortam tudo e mais alguma coisa. Porque mesmo só comendo frango e alface, se tu comeres mais calorias do que aquelas que gastas por dia, seja um frango e alface, tu vais ganhar gordura. Ok, próxima pergunta diz-nos: acha importante a toma de creatina no processo de tonificação? Eu já falei muito sobre creatina aqui e isto é quase como que um sentir que estou sempre a dizer a mesma coisa e quem ouve os episódios todos está sempre a levar com estas perguntas. Eu não acho importante nenhum suplemento no processo de tonificação. No processo de tonificação, aquilo que eu acho fundamental são 4 coisas: treino, alimentação, descanso, hidratação, ok? A suplementação é simplesmente tornar bom aquilo que já é muito bom. Ou ir buscar alguma coisa que por algum motivo não está a ser conseguida de outra forma. No entanto, e quem já me ouve aqui há muito tempo já sabe esta linga-linga toda de cor porque eu dou sempre o mesmo exemplo. Se nós tivermos 2 sacos, eu tenho 1 kg de laranjas, tu tens 1 kg de laranjas. O objetivo é chegar ao final da competição, ao final do saco de quilo de laranjas, e ganhar a pessoa que tiver mais sumo espremido no copo. Tu vais espremer pimas, porque queres acabar aquilo muito rápido, porque estás cheio de pressa para acabar rápido, mas lembra-te, o objetivo da competição não era quem acaba mais rápido, era quem acaba com mais sumo espremido. Então eu vou espremer cada laranja até o tutano. Não quero saber quanto tempo é que eu vou demorar. Eu vou espremer até não largar mais uma gota. E agora estou-me a lembrar que afinal estou a surpreender as pessoas que me ouvem aqui também. Porque eu acho que dou sempre este exemplo com limões e não sei porque agora lembrei-me das laranjas. Portanto, isto é uma grande novidade, nunca ninguém ouviu esta história. Então, eu espremo até ao máximo, até não escorrer mais uma gota. E só depois é que largo fora. E vou para a próxima laranja e faço o mesmo. Demora o tempo que demorar. Eu vou espremer aquilo tudo. E largo fora. E vou fazer isto. E tu estás ali, peito feito, há bué de tempo a pensar. Já cá estou para aí há 3 horas e ainda estás aí. Guess what? É verdade. Eu ganhei a competição. Porque eu vou chegar ao final com muito mais sumo espremido do que tu. Isto tudo para te dizer que a maior parte das pessoas tende a inverter a ordem das coisas. Que é, não tem o treino otimizado, mas já quer tomar creatina. Não faz puto de ideia de quantas calorias come por dia, que quantidade de proteína, que quantidade de hidratos, mas já quer fazer cardio em jejum. A maior parte das pessoas anda à deriva, simplesmente treina, simplesmente tenta manter uma alimentação saudável, seja lá o que isso for, porque depois quando ela realmente começa a perceber que andava a fazer tudo ao contrário, mas já está preocupada em tomar creatina, em qual é que é a melhor proteína e até em escolher proteína isolada porque tem menos 1 grama de hidratos de carbono por 100 gramas, descagando a diferença que isso vai fazer.
E portanto, não é indispensável num processo de tonificação nem em nada, porque a realidade é que tu consegues ter um corpo muito, muito, muito top sem tomar creatina. No entanto, tu não consegues ter um corpo muito, muito, muito top se só tomares creatina. E isto já nos diz muito então sobre a importância dela. Se a creatina fosse realmente imprescindível no processo de tonificação, tu terias resultado só de fazer isso. Mas tu não tens. Assim como tu tens resultado só de ter uma boa alimentação e só de treinar em condições. Atenção, boa alimentação e treinar em condições. Não é andar à deriva a fazer qualquer coisa no diz que disse. No ver uma dica daqui, uma dica dali e fazer um método Frankenstein e tentar misturar tudo e nem sabes que raio que andas a fazer. Porquê? Porque treinar bem e ter uma boa alimentação são imprescindíveis num processo de tonificação. Quer tomes creatina, quer não tomes. Eu não passo na praia e digo, olha o shape daquela rapariga. De certeza que toma creatina. Isso não acontece. No entanto, eu às vezes vejo meninas na praia e digo, aquela treina. Então, não invertas a ordem. Nem a creatina, nem nenhum suplemento é indispensável. Ok? Ok, próxima pergunta, e esta também é mesmo bastante interessante, porque apesar de ser uma coisa que não se fala muito, e os meus parabéns desde já, por tu teres tido coragem de a fazer, ela é muito importante. E esta pergunta diz o seguinte: tenho medo de treinar com halteres. Existe outra alternativa? Treinar na polia, por exemplo? E isto é uma questão mesmo muito pertinente e muito importante de ser falada. Porque, ainda que algumas das pessoas que estão a ver isto possam achar que não, a realidade é que, principalmente mulheres, há muitas mulheres que têm muito medo de treinar com pesos livres. Não só com halteres, mas também com barras. Porque sentem muita instabilidade, porque sentem muita insegurança, porque não sabem muito bem como pôr aquilo, porque depois começa a doer no pescoço, porque depois aquilo é muito desconfortável e porque depois dói os braços e aquilo é uma grande confusão. E mesmo porque têm medo de se magoar, têm medo de se desequilibrar, têm medo de se aleijar e, portanto, acabam sempre por procurar as outras alternativas um bocadinho mais confortáveis, digamos assim, mais seguras, nomeadamente as máquinas ou os carros, e que muitas vezes acaba por, de alguma forma, não é prejudicar os resultados, mas acabam por não ter tanto resultado como se calhar poderiam ter. Porquê? Porque máquinas, e vamos aqui entender a diferença entre máquinas e peso livre. Atenção, nada é perfeito, tudo tem vantagens, tudo tem desvantagens, ok? Os pesos livres exigem mais de todo o nosso corpo, portanto não é só uma questão de força. A máquina não há muito por onde fugir, nem há assim grande perigo. Vamos imaginar, por exemplo, um press de ombros. Eu não consigo ir com a máquina, com o braço lá para trás, eu não consigo ir depois costas lá para trás porque tenho o banco. Portanto, a única coisa que dá para fugir é fazer uma amplitude mais reduzida, porque a verdade é que não há grande risco de me aleijar ali. A máquina está-me a guiar o movimento, eu não tenho muito por onde fugir. E o máximo que pode acontecer é, imagina, e falha-me a força, o que é que pode acontecer? É eu largar, aquilo faz barulho, mas, desculpem-me a expressão, caguei e andei. Não faz diferença rigorosamente nenhuma. Enquanto que com halteres, por exemplo, já não é bem assim. Porquê? Porque eu estou ali com os halteres, eu não estou segura a nada, portanto eu posso deixá-los cair para trás, eu posso deixá-los cair para a frente, eu se não tiver força posso deixar cair e magoa-me, ou posso deixar cair em cima de um pé, portanto dá mais insegurança à maior parte das pessoas, a verdade é esta. No entanto, lá está, precisamente por esta instabilidade é que é um trabalho muito mais completo, no sentido em que nós aprendemos a acionar e a ativar corretamente todo o nosso corpo. Porque, por exemplo, um simples, entre aspas, press de ombros, um grande erro que a maior parte das pessoas comete é realmente ser só um simples press de ombros. Ou seja, e nunca conseguem progredir muito porque ficam ali só a fazer força com os braços. Gente, um press de ombros é muito mais do que isto. O press de ombros é eu fixar bem os meus pés ao chão. Eu pôr o meu rabo lá para trás e eu crescer no meu tronco. Eu apertar a minha barriga, eu pôr os meus pés contra o chão, eu pegar aqui e a força que eu exerço desde lá de baixo dos meus pés contra o chão é a lei da ação-reação. Lembram-se? Uma das leis de Newton? Quanto mais força eu imprimo no solo, mais força o solo imprime para mim. Então, a força vem cá de baixo.
prece de ombros vem dos pés, não vem estar aqui só a fazer força com os ombros. Então todo o meu corpo, toda a força está a ser produzida e é a força do meu pé, mais a força da minha perna, mais a força da minha anca, mais a força do meu abdominal, mais a força dos meus braços e eu não saio daqui e é todo o meu corpo que está a produzir força. E nós só conseguimos desenvolver isto a um nível muito, muito, muito alto com pesos livres, precisamente pela exigência e pela instabilidade da coisa. A minha mãe sempre me disse, a necessidade faz o artista. Então, quando eu estou a encarar uma coisa como uma coisa perigosa, eu automaticamente já vou com mais cuidado do que se eu for sem saber que é perigoso. A nossa opinião já vai julgada pela situação em si. Aqui é a mesma coisa. Eu, como já sei que vai ser à partida mais difícil, mais instável, mais com os pesos livres, eu já vou muito mais ativadamente, foco, concentração e, portanto, os pesos livres têm, na minha ótica, esta vantagem muito grande de desenvolvimento, de potencial de desenvolvimento de um corpo. E lá está. Nós conseguimos um corpo cada vez mais bonito quanto mais forte ele também for, quanto mais capaz, mais robusto. Porquê? Porque o músculo precisa de carga, quanto mais capaz eu for de mobilizar mais carga, quanto melhor tecnicamente eu for, quanto mais eu conseguir ter toda esta técnica, todo este arcabouço, eu vou conseguir mobilizar pesos maiores. Portanto, eu vou conseguir dar mais sobrecarga ao meu músculo, portanto, eu vou conseguir que o meu músculo cresça mais e, portanto, gains. Booty. É isto. Então, este medo dos pesos livres é muito normal, mas tu não deves fazer com que ele te afaste deles. Eu sei que dá medo, mas tu também não precisas agora de repente começar a ir pegar numa barra cheia de peso ou em halteres super pesados. Vai-te habituando, vai adaptando. Começa com um agachamento só com um halter à frente, por exemplo. Ok, já estás ali familiarizada, passa para um agachamento com uma barra fixa, para tu perceberes como é que pousas aquilo nos teus ombros e tal, que não é no pescoço, é nos ombros e não sei o quê, quantas coisas. Passa depois de algum tempo para uma barra livre, sem peso, só para perceberes ali a instabilidade, onde é que tens que segurar, como é que tens que inclinar o tronco para não cair, não sei o quê. Pá, vai progredindo pouco a pouco, porque o potencial que tu estás a perder ao não utilizar pesos livres é gigante. Porque assim que tu conseguires começar a desenvolver toda esta capacidade, o teu treino vai passar para outro nível. E aquilo que tu tens que pensar, sobretudo, e mais uma vez aquilo que eu estou sempre a falar, não dissuadir o exercício físico e o treino daquilo que tu fazes no teu dia-a-dia. Vais ao supermercado, tu vais com 2 sacos, são 2 halteres. Pior ainda, porque os sacos são super instáveis, não têm um peso distribuído de forma equitativa, portanto vais ali às vezes toda desequilibrada, toda descompensada. São halteres. Simplesmente no ginásio estão de outra forma, que de outra forma até muito mais fácil, porque estão distribuídos de forma igual, são estáveis, não são maleáveis. Portanto, aquilo que tu precisas é, com halteres, fazer com que o halter faça parte do teu corpo. E como é que tu fazes isso? Por exemplo, num lunge, os halteres, se tu colocares bem os teus ombros para baixo, juntas omoplatas lá atrás, juntas os teus braços ao corpo, ok, é o teu abdominal, é o teu core que está a segurar o peso, que está a segurar os halteres. Então tu quase nem vais sentir força nos teus braços. Na realidade é todo o teu corpo que está a segurar aquele peso. Agora, lá está, é a forma como tu estás a encarar. Se tu te permitires evoluir, pensa, qual é que é o máximo que me pode acontecer? Eu vou pegar nos halteres de 4 kg. Tu em casa pegas em garrafões de 6 kg. Se calhar pegas no teu filho que pesa, sei lá, 10 ou 11 kg. Tipo, é a mesma coisa. Então, a forma como tu estás a encarar os halteres e a barra, por algum motivo, é que te estão a alimentar essa insegurança. Mas se olhares desta forma, como, eu no dia-a-dia já faço isto, portanto não faz sentido nenhum este medo. Permite-te. Se deixares cair, são 4 kg, não faz mal nenhum, ninguém se vai aleijar, tu provavelmente não te vais aleijar, está tudo certo. Quando te sentires confortável, vais perceber que, ok, eu se calhar até consigo com 6 kg, deixa-me experimentar. Tranquilo, também não vai acontecer nada. Ok, afinal até consigo com 8. E vais evoluindo a partir daí. Então, o meu melhor conselho é este, permite-te evoluir e encara os halteres como uma coisa normal. Os halteres e a barra. Agora,
Se podes utilizar a polia, claro que sim, podes e deves. Lá está. Tudo existe porque tudo tem o seu contexto e a sua aplicabilidade. Agora, o trabalho com polia não substitui o trabalho com pesos livres, porque um agachamento com barra livre, como é que vais substituir uma polia? Não vais. Então, a polia existe porque é mais inteligente para determinadas coisas, ou mais optimal, digamos assim, enquanto que a barra existe porque é mais optimal e mais inteligente e mais adequado para outras, e as máquinas para outras, e está tudo certo. Tudo tem o seu motivo. Agora, um bom planeamento de treino e um bom desenvolvimento contempla precisamente todas as vantagens que cada coisa tem e é estratégica e inteligentemente utilizado cada coisa mediante cada objetivo que nós temos naquele determinado exercício para produzir determinado resultado. E como é que nós fazemos isto? Essencialmente com conhecimento. Ok, 2 últimas perguntas e temos então, primeira, qual a tua opinião sobre Low Pressure Fitness? Ajuda mesmo a reduzir a cintura ou é postura? Então, Low Pressure Fitness é uma coisa que já existe desde sempre e é daquelas coisas tipo bullying. Não desvalorizando o bullying porque é um problema sério, ok? Mas pronto, basicamente nós nos últimos anos temos vindo a assistir a um fenómeno que é de dar nomes chiques e em inglês a coisas e problemáticas que desde sempre existiram. O que é bom, atenção, porque se começa a falar nelas e pronto, whatever, não é nada disso que estamos aqui a falar. Isto tudo para dizer que isto é uma prática que já existe há muitos anos, no entanto veio a ser amplamente conhecida e praticada agora, muito recentemente. Eu diria que nos últimos 5, 6 anos foi quando sofreu aqui um boom, com esta questão dos hipopressivos, etc, etc. Então, o que é que eu acho? Eu acho que é válido, é uma prática muito válida e que realmente pode ajudar bastante ao reposicionamento aqui da nossa zona central, portanto, da zona do nosso core, do nosso transverso do abdômen. Muitas das pessoas que têm aquela típica barriga descaída, ou aquela barriga assim, tipo para a frente, a barriga de pochete, muitas delas, se simplesmente ativassem corretamente o seu core e pusessem as coisas para o seu sítio, portanto, se crescessem o seu tronco, elas iam ver que afinal a barriga delas não é assim tão grande como elas pensam. O que acontece é que o transverso do abdômen delas, portanto, o músculo mais profundo do abdominal e que o deveria estar a segurar, está completamente desativo, o que faz com que bloque. E fica aqui tudo bloque. Ok? Então, tem a sua prática, tem a sua validade, no entanto é aquilo que eu costumo dizer sempre. Tu podes e deves fazer, até porque é uma prática que não traz nenhum tipo de malefício, muito pelo contrário, e que é super rápida no dia, portanto 5 minutos por dia são suficientes. Agora, não fiques à espera de que aquilo que faças nesses 5 minutos, portanto aqueles 5 minutos de low pressure ou de hipopressivos ou de vácuo ou qual seja a técnica que tu queiras utilizar, não vão fazer milagres e não vão solucionar as outras 23 horas e 55 minutos. Porque se tu fazes aqueles exercícios, aqueles 5 minutos, toda direitinha, muito bem, não sei o quê, costelas e tal coisa, não sei o quê no sítio, mas depois, acabar os 5 minutos, acabaste os exercícios e passar um bocado, já estás assim a ver televisão, pá, lamento, mas não vai acontecer nada. Agora, é importante de que ótica? Numa ótica de tu, na realização dos exercícios, perceberes conscientemente do tipo, ai a caraças, realmente, tipo, eu estava todo encarquilhado, estava todo caído. Ok, então é ganhar espaço, é afastar o mais possível as minhas costelas da minha pelve. Ok, é aqui que eu estou no sítio certo, é aqui que o meu transverso está ativado, é aqui que eu estou com os meus ombros direitos. Ok, era aqui que eu devia estar. Ok, e agora tu no teu dia-a-dia, ativa e conscientemente, enquanto estás a conduzir, quando des por ti e estiveres assim, fazes tipo, aí a caraças, deixa pelo direito, encostas-te lá atrás e vais, ok, ativa. Estás no sofá a ver televisão, quando dás por ti estás assim, espera aí, chega o rabo para trás, cresce, ok, fica sentado a ver televisão. E ires fazendo este processo, ires lembrando daquilo que tu praticas nos exercícios e ires aplicando no teu dia-a-dia. Caso contrário, sinceramente, acho uma perda de tempo, ainda que sejam só 5 minutos, epá, acho uma perda de tempo. Agora, com este intuito, sim, acho super válido e acho que é uma muito boa prática. Ok, e a nossa última pergunta diz-nos que tipo de treino posso fazer estando com canelite? Ora,
Primeiro de tudo, entender o que é a canelite. A canelite, tal como a tendinite e tal como todas as ites, são inflamações agudas. Portanto, são coisas do momento, não são coisas crónicas. Okay? Elas aparecem, desaparecem e a canelite, tal e qual como muitas dessas ites, não tem ou não conseguimos chegar propriamente à sua origem. Portanto, nós, como não é uma doença e uma coisa permanente, nós quase nunca conseguimos perceber efetivamente muitas vezes aquilo que nos causa. Sabemos que ela aparece volta e meia, conseguimos até associar algumas coisas, mas muito provavelmente é multifatorial. Então, nós na verdade nunca a curamos, nós simplesmente aprendemos a viver com ela ou a reduzir a exposição àquilo que nos causa essa inflamação aguda. Neste caso, a canelite, que é então na zona das canelas. A canelite é bastante comum e principalmente aparece em atividades como corrida, coisas que envolvam grandes saltos ou grandes impactos e muito também em pessoas que estão ou despreparadas ou tecnicamente não fazem a coisa assim muito bem. No sentido em que, se calhar, tu vais dar uma corrida, tipo, de repente, e vais correr 10 km e a nível cardiovascular tu até estás preparada para esse esforço, no entanto, tecnicamente, a tua passada, a tua técnica de corrida não é assim muito interessante e tu vais ali a fazer chapa, fazer grande impacto com o teu pé, em vez de ires dar aquela passada mais técnica, não é? Portanto, com menos impacto, e acaba então por causar essa sobrecarga na canela e esse impacto contínuo vai-te então causar essa dor que é a tal da canelite. Pronto, então, que tipo de exercício é que tu podes fazer com canelite? Na verdade, tu podes fazer tudo. Mesmo na fase aguda da dor, tu podes continuar a fazer tudo. Não podes é fazer os exercícios que te causaram a dor. Portanto, se tu estás com a canelite ativa neste momento, estás no cenário de dor neste momento, não é inteligente tu ires correr novamente ou tu ires fazer atividades com grandes saltos, com grande impacto, porque muito provavelmente foi isso que te causou a dor. É o mesmo de que eu estar aqui a dobrar o meu dedo e estar quase a parti-lo, e o que eu pergunto, olha, o que é que eu posso fazer agora que estou quase a partir o meu dedo? Ainda vou puxar mais, ainda, aí é que vou partir de certeza. Então, eu posso fazer tudo, só não posso ir lá gravar aquilo que estava a fazer para não partir, não é? Então, podes continuar a fazer o teu treino de força na mesma, o teu treino de inferiores na mesma, a partida não te vai produzir assim grande dor. Poderá, em alguns exercícios, por exemplo, onde envolva grande extensão, flexão do pé, do tornozelo, poderás sentir alguma coisa, mas se for o caso, nomeadamente, por exemplo, numa prensa, num lunge, onde há mais aquele movimento daquela zona, poderá causar-te alguma dor e, nesse caso, deves evitar esse tipo de movimentos enquanto estás com a dor. Depois da dor passar, aquilo que eu te recomendo é precisamente reforçares a tua massa muscular nos teus membros inferiores e, no caso de ser uma coisa que tu gostas, porque é 99% de certeza que tu ficaste com essa dor porque foste correr ou porque foste fazer alguma atividade qualquer de saltos. Então aquilo que eu te recomendo é que, se é realmente uma atividade que tu queres manter por algum motivo, trabalha não só o teu reforço muscular em contexto de sala de musculação, ok? Ou em tua casa, portanto faz treino de força, de reforço de membros inferiores, mas também trabalha aí um bocadinho a tua parte técnica, a parte da tua passada, ok? Para não ires ali a bater na tua articulação, na tua canela, no teu osso e não te causar então esse problema, ok? Gente, mais uma vez, muito obrigada pelas vossas perguntas, excelentes mesmo, muito boas. Os feedbacks que também me têm chegado todas as semanas acerca dos episódios têm sido ótimos. O que é certo é que as visualizações também têm aumentado a olhos vistos. Portanto, eu quero-vos agradecer desde já, porque isto realmente só é possível porque vocês contribuem para isto. A qualidade das respostas depende da qualidade das perguntas. E estes episódios só estão a ficar cada vez melhores, cada vez mais instrutivos, mais educativos, melhores em termos de conteúdo, porque realmente as vossas perguntas também estão cada vez a ser melhores. Então, o meu muito obrigada por isso.
Muito provavelmente também é pelas vossas partilhas, portanto eu estou aqui sempre a apelar a que vocês partilhem isto com mais pessoas, façam chegar àquele amigo, àquele familiar, que por algum motivo vocês se lembraram em alguma das perguntas do tipo, ei, eu não sei quem é que havia de ouvir isto. E vocês mandam para essa pessoa, então bocadinho a bocadinho nós vamos cada vez transformando mais vidas, chegando a mais pessoas e ajudando a mais pessoas, e então isto é um verdadeiro trabalho de equipa e isto é um verdadeiro serviço público, porque corpos mais fortes são corpos mais saudáveis, são pessoas mais felizes. Então é sempre este o nosso objetivo, o meu e o vosso, eu tenho a certeza. Entretanto, não esquecer então que continuamos com lives com muitos convidados especiais no Instagram ao longo de todo o mês de março, portanto fica atento. As gravações ficam todas disponíveis lá no perfil também, portanto se não conseguires ver na hora por algum motivo, não há problema nenhum, podes ver depois mais tarde. Se bem que na hora tem sempre a vantagem de tu conseguires pôr a tua dúvida em direto ao convidado, portanto é espetacular nesse sentido. Depois também relembrar que as inscrições então gratuitas para a Masterclass que vai acontecer no dia 26 de março às 21 horas, que é onde eu te vou contar o segredo da tonificação sem restrições, onde eu te vou ensinar como comer e como treinar sem dietas, sem loucuras, sem horas e horas de cardio, sem nada disso. Eu vou-te contar tudo passo a passo e é gratuito. Então inscreve-te, vais encontrar o link aqui na descrição deste vídeo e relembrar então, por fim, que estamos quase na Páscoa. Não, estou a brincar. Que a caixinha de perguntas abre todos os domingos ao final da tarde e fica disponível até segunda-feira ao final da tarde. Portanto, eu continuo à espera das tuas perguntas. Pá, a fasquia está mesmo tipo aqui no topo, portanto, traz a tua melhor pergunta, traz a tua melhor dúvida sobre treino, alimentação, suplementação, lifestyle, rotinas, já sabes, enfim, tudo aquilo que tu sempre quiseste perguntar a alguém, mas por algum motivo não o fizeste. Aqui falamos de forma aberta, de forma simples, de forma descomplicada e com alguma boa disposição também aqui pelo meio. Portanto, fica completamente à vontade para fazer a tua questão e eu cá estarei com muito gosto na próxima semana a respondê-la. Espero ver-te nas lives, espero ver-te no dia 26 e vamos vendo também por aí. Até lá!